porque, né, tá começando a primavera ainda, então as florzinhas estão assim, mas aqui, esse lugar pra vir no verão é lindo, pra você vir aqui passar, passear. Era pra ter várias empresas aqui, né, só que não, as empresas não vieram trabalhar aqui, então, isso. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. O vídeo de hoje nada mais é que falando pra vocês algumas coisas que vocês têm que ter muito cuidado pra falar aqui na Espanha, porque em espanhol, assim, tem um sentido muito diferente do Brasil e às vezes nós somos mal interpretados por não saber exatamente o que significa cada coisa. Então vamos lá, começando. A primeira coisa que demorou um tempo assim pra eu entender é quando você diz que alguém tem caráter forte, que aqui na Espanha não tem nada a ver com caráter forte que a gente fala no Brasil, né? Aqui na Espanha, o que tem a ver? O que significa ter caráter forte? É quando você se impõe. Ter um caráter forte significa se impor. Então, quando, por exemplo, alguém passa por cima de você, ou que nem acontece muitas vezes aqui, que tem muita gente folgada, às vezes a pessoa, por exemplo, tá prestando um serviço pra você, tá fazendo a coisa errado, você tá chamando a atenção da pessoa, e a pessoa tá tipo, dane-se. Se você não tiver um caráter forte, essa pessoa vai fazer com você o que você quiser. Então, é basicamente falando isso. Isso significa ter caráter forte. Então, caráter forte é uma coisa muito boa. Eu vou contar até uma situação que aconteceu com um amigo meu aqui, que ele é espanhol, que ele tava falando, né, que teve uma vez que ele tava num bar, e aqui, gente, o pessoal, ainda mais quando é cidade pequena, eles têm muita confiança um com o outro, eles ficam muito à vontade nos ambientes, então é muito comum as pessoas deixarem as coisas por aí. Eu mesma deixo jaqueta, essas coisas assim no lugar, deixar muitas vezes a pessoa quando tá sozinha, deixar a bolsa na cadeira, ir no banheiro e voltar, a bolsa tá ali intacta. Gente, isso é uma das melhores coisas aqui. E aí o que aconteceu? Esse meu colega, né, esse meu amigo, ele tem uma irmã menor, né, uma irmã, como é que fala? Caçula. E ele tava num bar bebendo com os amigos dele, a irmã dele não tava. E, né, ele entre uma cerveja e outra, deixou o celular no balcão e esqueceu o celular ali. E aí ele pegou, foi pra casa. Quando ele se deu conta que o celular não estava, ele voltou no bar e o dono do bar falou: olha, não vi nenhum celular aqui, tinha muita gente, tal. Só que todas as pessoas que estavam ali eram basicamente conhecidas, eram pessoas que frequentavam aquele lugar. E aí o que aconteceu? Ele pegou e contou pra irmã dele, falou: olha, aconteceu isso comigo, né, eu bobeei, deixei meu celular lá e tal. Inclusive, quero que você comente aqui o que você acha dessa situação, se você já presenciou algo parecido, ou o que aconteceria se fosse no lugar onde você mora. Porque a irmã dele pegou o celular dela e ligou pro celular do irmão dela, que estaria com essa pessoa, né, que surrupiou o celular dele, porque ele deixou o celular dando sopa. E aí, o que aconteceu? Ele pegou... A menina pegou, ligou e falou assim: você pegou o celular do meu irmão? Ele falou: não, eu achei esse celular. Você pegou esse celular do meu irmão? E ele falando: não, eu achei esse celular. Ela falou assim: você pegou sim o celular do meu irmão? É melhor você devolver o celular do meu irmão, porque não sei o que, porque não sei o que, porque não sei quanto. Gente, virou uma coisa assim de louco. E como todo mundo aqui se conhece, porque é uma cidade muito pequena, ele deixou o celular do meu amigo dentro da caixa do correio, ou seja, o celular acabou voltando para as mãos dele, mas justamente porque essa menina, ela se impôs na situação, ela teve um caráter forte referente a isso. Isso acontece em muitas situações, em estabelecimentos, como eu já falei, prestadores de serviço, até atendimento mesmo telefônico. Eu já passei por muito perrengue por tentar ligar, por exemplo, para um hospital, para um posto de saúde, a pessoa te tratar super mal, e se você não se impor, né, ainda mais quando é serviço assim gratuito, se você não se impor, a pessoa vai passar por cima de você mesmo. Então você tem que ter um caráter forte para morar aqui na Espanha, sim, qualquer lugar da Espanha. Não é falando que no sul é melhor, que no norte é melhor, que tal é melhor, porque todo lugar vai ter uma pessoa que vai tentar passar a perna em você, e se você não se impor, vai acontecer. Uma outra coisa, né, que não tem nada a ver com português aqui, é quando você fala fulano. Fulano ou fulana. Eu lembro que primeiro mês que eu tava aqui, eu tava contando uma história, né, desenvolvendo todo o meu espanhol, contando uma história pra um rapaz que eu conheci e falei: não, é porque na escola fulano e Beltrano. Ele falou assim: pera,
Não diga fulano nem fulana, porque fulano e fulana significa que é uma pessoa qualquer, uma pessoa da vida, é como se fosse dizer que a pessoa é um vagal, entendeu? É mais ou menos dizer isso. Então não diga fulano e ciclano, diga aqueia ou aquele, um ou outro, porque pode acabar mal essa história. Você acabar chamando alguém de fulano, a pessoa pode mal interpretar, principalmente se você estiver falando dela, né? Contando alguma história falando dela. Então não diga fulano nem fulana em nenhuma hipótese. A não ser que você queira realmente ofender alguma pessoa. Aí sim, pode usar. Uma outra coisa que aconteceu comigo aqui, nos primeiros meses que eu tava aqui também, que uma amiga minha me contou sobre isso, só que assim, uma pessoa contar e você viver é diferente. Porque, por exemplo, pra quem não sabe, eu cheguei aqui pra trabalhar em um bar, eu trabalhei nesse bar, e o que acontece? Trabalhei nesse bar e tinha um cliente muito educado, que ele e o irmão dele iam muito nesse bar, e ele falou, uma vez, ele falou assim, ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que, põe um café com leite pra mim, anda. Como assim anda? Anda porque eu tô indo muito devagar? Você quer que eu vá mais rápido, gente? Eu falei assim, não desanda, porque anda pra mim é grosseria. Ele falou assim, não, mas anda aqui é como se fosse você dizer por favor. E realmente, gente, é como se a pessoa estivesse pedindo por favor. Então elas dizem anda. Estranho, né? Mas é assim. Outra coisa muito importante que você não deve falar aqui na Espanha é, ou então, né, só se você entender o sentido, é mania. Não diga que você tem mania de fazer alguma coisa ou mania de falar com não sei quem, porque mania aqui quer dizer que você tem um bode da pessoa. Por exemplo, um cliente super chato, super chato, que implicava com tudo, nada pra ele tava bom. Ele falou que eu tinha mania dele, né, que tipo, eu tinha bode dele, mas gente, nada a ver. Nem ligar pra esse cara, tinha ele na fila do pão e ele falando que eu tinha mania dele. Então, se alguém falar mania de alguma coisa, é referente a isso, é você ter um ranço da pessoa, você ter mania daquela pessoa, mas já sabe o que quer dizer, né? Coisas que a gente não aprende na escola, gente, muito valioso. Já deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações pra saber sempre que eu posto um vídeo novo, porque olha, essas dicas valem ouro. Uma coisa que eu custei a aprender aqui foi dizer que tal pessoa ou tal pessoa é teu amigo, principalmente quando é do sexo oposto. Por quê? Amigo aqui é como se fosse o nosso ficante no Brasil, quando você tem um trelelê com a pessoa, mas não tem nada sério. Então isso quer dizer que você é amiga, ou né, que você tem um amigo que não é bem assim um amigo. Deu pra entender? São assim coisas que não te ensinam, mas que é excelente pra você saber quando você vier pra cá. Ou você tem uma relação séria com a pessoa, ou então vocês são conhecidos, né? Conhecida, conhecido, mas não diga que você é amigo de alguém, né, do outro sexo, se você não estiver referindo a isso. Já falando de amigo, nós, jovens, né, do Brasil, pelo menos na época que eu tava aí, a gente falava muito isso, que é falar amigo ou miga. Mais especificamente miga, porque miga aqui, gente, é migalha. Nada a ver, né? Mas miga aqui significa migalha, então tente não falar isso, né? Fala ou amiga, ou amigo se você for homem, né? Mas de qualquer maneira, miga é migalha, entendeu? Outra coisa que tem a ver com o sentido literal das palavras, por exemplo, se você disser que você quer ligar para alguém, não use seu portunhol dizendo que você vai ligar para ele ou ligar para ela, porque ligar é ter um trelelezinho, é ter aquela relaçãozinha mais íntima, então não diga ligar, né? Use chamar por telefone ou chamar a tal pessoa que eles já vão entender. Ligar fica muito feio mesmo. Falando de sentido literal, né, da tradução literal das coisas, uma coisa que eu aprendi aqui assim, da pior maneira possível, foi dizer... por exemplo, se a pessoa te pergunta qual é a sua opinião sobre determinado assunto, você diz, por exemplo, você que sabe, que a tradução seria tu que sabes, mas, gente, não diga tu que sabes, porque tu que sabes é como se você estivesse dizendo, o que você sabe, né, tipo, que conhecimento você tem disso pra... Gente, foi muito ruim essa experiência, porque eu aprendi isso
falando com uma chefe minha que ela perguntou isso ou aquilo. Eu falei, tu que sabes, tipo, minha filha, quem é você, né, pra dar opinião de alguma coisa? Mas não, gente. O que você tem que dizer é, tu sabrás, né, que é tipo, que você acha melhor, ou então, tu verás, que seriam assim as coisas mais light pra você falar nessa situação. Duas coisas muito importantes que eu só aprendi aqui com muita experiência, que não, gente, se isso acontecer com você, não é que a pessoa tem nada contra você, é só realmente porque as pessoas aqui são assim, é uma coisa cultural que eu não vejo ninguém falando, que eu acho muito importante falar, que são duas coisas. Primeiro, quando eu vim pra cá, eu não conhecia nada de futebol, eu não entendia nada de futebol, e o único time espanhol que eu conhecia era o Barcelona. E eu não moro na Catalunha, eu moro em Ciudad Real, que fica mais ou menos 1 hora e meia de Madrid. Então, quando alguém perguntava que equipe de futebol, né, que time de futebol eu gostava, eu sempre falava Barcelona, porque realmente, né, entre nada que você conhece um pouco, o único que eu gostava é o Barcelona, porque é o único que eu conheço. Porque aqui, como, por exemplo, na região de São Paulo, nós temos Corinthians primeiro, obviamente, São Paulo e o Palmeiras, que são os times assim mais famosos e mais fortes. Aqui eles têm o Atlético de Madrid, o Real Madrid, que é outra coisa, que não tem nada a ver, e o Barcelona, que são esses três equipos nacionais, três, né? Senhor, perdão. Tem esses três times nacionalmente conhecidos, que são os mais conhecidos, que, né, tem sempre brigam com o outro. E você não diga que você prefere nenhum nem outro. Sinceramente, é uma dica valiosa, aguarde. O que você, né, porque se você, por exemplo, eu falava que eu gostava do Barça, aí eles já começam a mexer com política. Ah, porque o Barcelona é isso, porque o Barcelona é aquilo, porque eles querem se independizar, porque tem essa treta também. A região de Barcelona, a região da Catalunha quer se independizar, é assim que fala? Ser independente do resto da Espanha, eles querem ser um país próprio, né? E a Catalunha, ela representa uma grande parte do PIB da Espanha. Então isso seria muito prejudicial para os espanhóis. Então eles sempre estão brigando, tipo, não é uma coisa de agora. É uma coisa de séculos e séculos, que eles sempre brigam para tentar ser independentes da Espanha e nunca conseguem, né? Provavelmente não vão conseguir, pra ser bem sincera. Mas eles sempre têm essa briga com o Barcelona. E se você falar que você é do Real Madrid, a pessoa do Atlético de Madrid vai se ofender, vai falar coisas que eu já ouvi, que os do Atlético, que o pessoal do Real Madrid tem o pipiu pequeno, que os do Atlético de Madrid, se você falar pra alguém do Real Madrid, vai falar que o Atlético de Madrid é um time de merda, e por aí vai. É nesse naipe as coisas. Então, essa é uma dica. E a última dica, né, juntando também com essa coisa, não fale bem nem mal de Franco. Por quê? Franco foi um ditador que há algumas décadas esteve em poder aqui na Espanha. Foi o único ditador assim que não caiu, não, um dos poucos pelo menos, que não caiu porque ninguém tirou ele do poder, como Hitler, como várias coisas. Inclusive ele era assim com Hitler, né? Dizem as boas línguas ou as más, dependendo da sua opinião. E esse cara, ele saiu assim, ele morreu de velho. Ele teve assim a ditadura aqui na Espanha durante muito, muito tempo. E tem muita gente que é contra, né? Que eu prefiro não dar minha opinião, que eu prefiro ficar em cima do muro em certas questões. E tem muita gente que era, né, e é a favor desse cara até hoje, falar que ele melhorou a Espanha, que tirou a delinquência e tal. Ou seja, tem um pouco de cada lado, e entre uma coisa e outra que eu não vivi aqui, eu prefiro nem dar minha opinião, porque olha, briga já tenho comigo mesmo. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ficar até o final. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para saber sempre que eu posto um vídeo novo. Um beijo e tchau!